Jamais pensei que a pior ferida da minha existência viria das palavras ditas pela minha própria filha. Logo naquela noite, em que eu só ansiava por festejar ao lado dela no seu aniversário de 30 anos. Eu me acomodara de forma discreta no canto do salão, rodeada por balões em tom rosado, flores suaves e uma melodia leve, acompanhando cada instante com o peito transbordando de satisfação. De repente, ela subiu no palco segurando o microfone para pronunciar seu discurso. Eu aguardava pelo menos um gesto de reconhecimento, mas o que se seguiu me destruiu por completo. Ela exibiu um sorriso, dirigiu-se à sogra e, na frente de todos, proclamou: A única mãe que de fato conta na minha vida está bem aqui comigo. Depois, a envolveu em um abraço como se eu nem existisse, e, para tornar a cena ainda mais dura, fixou os olhos em mim com frieza total e acrescentou: Pode sair agora mesmo. Naquele momento, um aperto asfixiante surgiu na minha garganta. Minhas mãos vibravam sobre a bolsa enquanto eu me esforçava para segurar as lágrimas e preservar o restinho de compostura que me sobrava. Mas antes de prosseguir, veja se você já se inscreveu no canal e comente de onde está vendo este vídeo. Nós amamos descobrir até onde essas narrativas nos levam. Tudo teve início alguns meses antes, quando minha filha Clara revelou que organizaria uma comemoração grandiosa pelos seus 30 anos. Ela havia se casado fazia só 2 anos com Rodrigo, o único filho de Teresa, uma senhora abastada e proeminente na nossa cidade. Desde o começo, notei o quanto Clara se fascinava pelo modo de vida da sogra. As vestes de grife, os banquetes refinados, as jornadas ao exterior. Tratava-se de um universo totalmente oposto ao nosso, modesto e de esforço constante. Mãe, eu gostaria da tua ajuda com a lista de convidados. Mencionou Clara ao me procurar em casa numa tarde de domingo. Eu me alegrei em poder contribuir com os arranjos, me sentindo valiosa e próxima da minha filha. Por isso, aceitei na hora. Sem dúvida, querida, vou considerar os familiares e os amigos antigos. Clara assentiu de modo vago enquanto mexia no celular. Teresa já se ocupa da ornamentação e do cardápio. Ela sabe quem são os experts mais talentosos da região. Senti uma pontada no coração ao escutar aquilo. Parecia que o meu envolvimento já era minimizado antes de se iniciar. Mas inspirei profundamente e forcei um sorriso, repetindo para mim que se tratava só de uma celebração e que o essencial era a alegria de Clara. Ao longo das semanas seguintes, acabei sendo afastada das escolhas passo a passo. Minhas propostas eram gentilmente desconsideradas ou trocadas pelas sugestões mais elegantes de Teresa. Clara deixou de me pedir opiniões, e nossas trocas sobre o evento rarearam cada vez mais. Certo dia, ganhei uma mensagem de Clara com o convite oficial da festa, em formato digital, chique, com os dados em relevo dourado sobre um azul intenso. Meu nome figurava ali, misturado aos demais participantes. Não se mencionava nada especial sobre a mãe da festejada. Aquilo machucou, mas ainda busquei entender. São só detalhes protocolares. Refleti internamente. Na data do evento, escolhi a roupa mais bonita que possuía. Um vestido azul escuro, adquirido só para a ocasião. Dediquei horas ao visual, desejando me apresentar bem para a minha filha. Cheguei com antecedência ao local, empolgada para auxiliar nos toques finais. Relaxe, Regina, falou Teresa ao me avistar. Ela vestia um traje vermelho impactante e adornos que reluziam sob as luzes do espaço. Tudo está no ponto. Clara se veste na suíte exclusiva. Deseja que eu a acompanhe até lá? Sim, obrigada, repliquei, me sentindo fora de lugar no cenário opulento que Teresa montara. Ao adentrar o cômodo onde Clara se arranjava, ela estava cercada por amigas e uma maquiadora especializada. Quase não dispôs de tempo para me saudar. Olá, mãe,
Ótimo que veio, murmurou depressa antes de se concentrar no reflexo. Senta ali no canto e aguarda um instante. Estamos finalizando. Instalei-me na borda do ambiente, contemplando minha filha. Ela resplandecia, num vestido dourado que acentuava seu encanto. Contudo, algo nela mudara. Não era só a maquiagem ou o arrumado dos cabelos. Parecia que ela se convertira em outra figura, alguém que eu mal identificava. Quando os visitantes começaram a surgir, Clara foi recebê-los. Permaneci largada na suíte exclusiva, até que uma das coordenadoras me localizou e, com delicadeza, propôs que eu migrasse para o salão central. Percorri sozinha pelas mesas, todas enfeitadas com requinte. Havia uma cadeira para mim, porém não na mesa de honra, onde Clara, Rodrigo, Teresa e o esposo se posicionavam. A comemoração fluía como um baile de elite. Melodias ao vivo, atendentes oferecendo espumante em copos de cristal, profissionais de imagem capturando cada cena. Clara cintilava como uma celebridade, movendo-se entre os presentes, invariavelmente com Teresa por perto. Então veio a hora dos pronunciamentos. Rodrigo iniciou, comovido, expressando seu afeto pela companheira. Logo após, tocou ao pai de Clara, meu ex-cônjuge, que proferiu um curto pronunciamento. Formal. Em seguida, para minha surpresa, Teresa se ergueu de pé. Clara, minha amada, iniciou ela, com a voz tomada pela emoção. Desde o instante em que você se integrou à nossa família, tive a sensação de que havia recebido a filha dos meus sonhos. Você iluminou nossos dias e observar seu crescimento me transborda de satisfação. Sinto-me privilegiada por tê-la como minha filha. Os presentes ovacionaram com fervor, enquanto Teresa e Clara se enlaçavam. Comovida, percebi meu peito se contrair. Aquelas declarações eram exatamente as que eu ansiava proferir. Aquele abraço era o que eu merecia vivenciar. Esperei pela oportunidade de me manifestar, de declarar meu afeto pela minha filha, porém esse instante jamais se materializou. Ao contrário, Clara assumiu o microfone, claramente abalada após as palavras de Teresa. Foi nesse exato momento que tudo se alterou. Ela varreu o salão com um olhar, e ao cruzar com o meu, uma transformação se operou em seu rosto. Parecia que um véu se dissipava, expondo emoções que eu jamais havia percebido. Gostaria de expressar minha gratidão a todos por comparecerem neste dia, prosseguiu ela, mas em especial àquela que atuou como minha mãe autêntica nos anos recentes. Ela se voltou para Teresa e a envolveu em outro abraço. A mãe singular que conta em minha existência encontra-se bem próxima de mim. Todo o auditório irrompeu em aplausos, desconsiderando o impacto daquela declaração, ou quem sabe captando-a em sua totalidade. Permaneci imóvel, atônita, sem capacidade de assimilar o que acabara de escutar. Então, Clara fixou os olhos em mim diretamente. Seu olhar não transmitia remorso nem constrangimento, mas sim desdém. Pode se retirar agora, pronunciou ela, com a voz ecoando pelo microfone. Um silêncio breve invadiu o espaço, logo substituído por sussurros contidos. Alguns convidados voltaram-se para mim, outros desviaram a vista, envergonhados. Senti o fardo de inúmeras miradas sobre mim, avaliando, lamentando, e certos até se regozijando com minha exposição vexatória. Ergui-me com as pernas instáveis, esforçando-me por preservar a compostura. As lágrimas insistiam em brotar, mas neguei-me a conceder tal satisfação a Clara. Avancei devagar rumo à porta, cada passo se alongando como uma era. Já próxima da saída, escutei o som áspero de uma cadeira sendo deslocada. Uma voz resoluta e nítida rasgou o burburinho incômodo do salão. Espere! Voltei-me e avistei Amanda, a cunhada de Clara, em pé, com as faces ruborizadas de indignação. A esposa do irmão de Rodrigo,
que sempre se mostrara tão discreta e retraída, agora se dirigia ao coração do evento, com andar firme. Isso não se justifica, afirmou ela, apropriando-se do microfone das mãos de Clara. Não consigo me omitir perante tal desumanidade. O primeiro capítulo da minha existência ruíra naquele instante, mas um episódio imprevisto se iniciava. Amanda se postava ereta, embora trêmula, mas resoluta, empunhando o microfone como uma ferramenta de defesa. Todos os presentes a fitavam, atônitos com aquela intervenção súbita. Clara, desconcertada, buscou retomar o domínio da cena. Amanda, por obséquio, este não é o instante adequado, disse ela, estendendo a mão para recuperar o microfone. Contudo, Amanda recuou um passo, retendo o aparelho com segurança. Se não for neste momento, em que ocasião será, Clara? Quando cessará essa encenação de uma identidade falsa? Eu me encontrava congelada no trajeto para a porta, sem forças para prosseguir ou regressar. Uma fração de mim desejava escapar dali, ocultar-se da desonra recém-sofrida. A outra, todavia, ansiava escutar as palavras de Amanda. Vocês todos batem palmas e exibem sorrisos, prosseguiu Amanda, dirigindo-se aos convidados, enquanto presenciam uma mulher repudiar sua genitora verdadeira. A mulher que a gerou, que a educou em solitária após o abandono do pai, que se desdobrou em 2 trabalhos para custear sua educação. Ela me indicou com o dedo. Essa dama ali, Regina, é quem devia ser homenageada neste dia. Notei o semblante de Clara se tornar pálido. Teresa, a seu lado, exibia uma feição inabalável, mas seus olhos denunciavam a ira represada. Você ignora o que diz? Sibilou Clara, tentando subtrair o microfone das mãos de Amanda. Isso concerne apenas a mim e a ela? Não, de modo algum, retrucou Amanda, distanciando-se. Ao optar por envergonhá-la em público, você transformou isso em questão coletiva. Sabia que sua mãe alienou a única relíquia de sua avó, um broche de ouro, para financiar sua viagem de formatura? Sabia que ela velava noites inteiras quando você adoecia? Que renunciou a amores porque pretendentes a viam como um fardo excessivo? As declarações de Amanda feriam Clara como flechas. Eu jamais havia compartilhado essas narrativas com outrem senão Amanda. Em uma tarde, 2 anos atrás, enquanto confidenciávamos na cozinha preparando o jantar natalino, nunca supus que ela as retivesse ou as empregasse para me amparar. Basta! Vociferou Clara, o rosto inflamado de fúria e vexame. Você está destruindo minha celebração? Você sabotou sua própria celebração ao tratar sua mãe como refúgio, contra-argumentou Amanda, com a voz vacilante de comoção. E sabe o motivo? Porque ela carece de recursos financeiros, nem do prestígio é que a Teresa possui. Ela simboliza exatamente aquilo que você deseja apagar da memória. Suas raízes humildes, o bairro de infância, os obstáculos superados. O salão mergulhou em um silêncio total. Nenhuma alma se atrevia a se mover ou abrir a boca. Parecia que o instante havia se petrificado nesse embate tenso. Regina não requer sua piedade, prosseguiu Amanda, fixando os olhos em Clara. Ela é bem mais resiliente e honrada do que você alguma vez poderia ser. Porém, ela merece consideração. E se você não for capaz de oferecer isso, então é você que deve partir. Foi aí que uma mão roçou meu braço. Tratava-se de Luiz, o irmão mais velho de Rodrigo e esposo de Amanda. Ele me ofertou um sorriso afetuoso que me infundiu ânimo. Venha, Regina, murmurou ele com delicadeza. Você não tem de aguentar isso. Vacilei. Um lado meu ansiava permanecer e encarar Clara, despejar tudo o que sufocava minha garganta por anos. Mas o outro lado, quiçá o mais prudente, reconhecia que aquela não era a hora nem o ambiente adequados. Obrigada, sussurrei a Luiz,
deixando que ele me conduzisse para fora do salão. Ao nos distanciarmos, ainda ecoavam as palavras finais de Amanda. Quem rejeita suas origens está fadado a uma existência sem raízes. Tomara que você compreenda isso um dia, Clara, antes que o arrependimento chegue tarde demais. Luiz me dirigiu ao estacionamento. O ar noturno fresco me golpeou como um abalo, me ancorando de novo no presente. Apenas aí notei que meu corpo tremia, não pelo vento gelado, e sim pela emoção represada. Sinto muito pelo jeito de Clara, comentou Luiz, abrindo a porta do automóvel para mim. Amanda e eu já vínhamos percebendo como ela te tratava, mas jamais supusemos que escalaria tanto. Não é responsabilidade de vocês? Retruquei com a voz embargada. Clara sempre se mostrou difícil. Desde a juventude, jamais se contentava com o que tínhamos. Buscava incessantemente o que faltava. Invejava o que os demais detinham. Luiz exibia empatia. Teresa não facilitou. Ela influenciou Clara desde cedo, estimulando esse viés consumista, fazendo-a se julgar superior por subir na escala social. Permanecemos calados por instantes, imersos em reflexões pessoais. Então Luiz retomou. Amanda e eu adoraríamos que você passasse uns dias conosco. Não é ideal você ficar isolada nesse momento. A proposta me pegou de surpresa. Eu só os conhecia de encontros familiares. Sempre os via como amáveis, mas nunca cultivamos laços íntimos. É uma bondade enorme de vocês, mas não pretendo perturbar. Não perturba em nada, rebateu Luiz. Dispomos de um quarto de visitas aconchegante e as crianças ficariam radiantes com a vovó Regina por perto. Pelo menos pondere. Naquele instante, a perspectiva de retornar à minha residência solitária, repleta de imagens de Clara nas paredes, soava intolerável. Concordei com um gesto afirmativo. No percurso até a morada deles, contemplei a janela, vendo as luzes urbanas deslizarem como manchas difusas. Meu pensamento revivia os eventos noturnos, questionando como o vínculo com Clara chegara àquele extremo. Na infância dela, éramos inseparáveis. Eu era seu universo e ela o meu. Quando tudo se alterou? Quando me transformei em um peso? Em uma desonra para ela? A residência de Luiz e Amanda transmitia calor, arrumada com elegância despretensiosa. Os filhos, Miguel e Sofia, já repousavam, mas a babá velava. Após dispensá-la, Amanda surgiu, ainda trajada para o evento. Tudo certo com você? Indagou ela, acomodando-se ao meu lado no sofá. Creio que continuo atordoada, admiti com sinceridade. Jamais pensei que Clara que ela fosse capaz de... As expressões se evaporaram na minha garganta, dando lugar a um soluço inescapável. Amanda me cingiu em um abraço, liberando as lágrimas que eu reprimia a noite toda. Solucei como em décadas, extravasando toda a mágoa, o vexame e o vazio. Lamento profundamente, expressou Amanda ao eu me recompor. Sei que minhas falas não remendam o estrago, mas era imperativo agir. Não suportava assistir a tal desfecho. Você demonstrou uma bravura enorme, comentei, secando o rosto. Eu mesma não teria ousado verbalizar aquilo tudo. Amanda esboçou um sorriso melancólico. Teresa e Clara demorarão a me absolver. Acabei virando excluída no clã, provavelmente. Peço desculpas por envolver você nisso. Você não provocou nada, asseverou Amanda com veemência. Foi decisão delas, não sua. E se devo optar entre bajular tipos assim ou amparar o justo, escolho sem hesitar o segundo caminho. Naquela noite, prostrada na cama do quarto de visitas, ponderei as reviravoltas da existência. Eu perdera minha filha, ou talvez a tivesse perdido tempo antes, sem atinar. Mas ganhara companheiros onde não contava. Quiçá marcasse o alvorecer de um capítulo renovado na minha jornada, um em que eu transcendesse o rótulo de mera mãe de Clara.
Antes de sucumbir ao sono, resolvi firmemente. Não suplicaria mais pelo afeto ou pela atenção da minha filha. Eu não ia mais me arrastar atrás de pedacinhos de carinho. A partir dali, eu passaria a existir por mim, carregando a honra que Amanda me ajudara a redescobrir em mim mesma. Caso Clara resolvesse um dia retornar ao meu mundo, só poderia ser do jeito que eu ditasse. Com essa ideia na mente, eu peguei no sono esgotada, porém de um modo mais solto do que em tantos anos. No dia seguinte ao caos da festa de aniversário de Clara, despertei confusa, sem identificar o forro acima de mim. Demorei uns instantes para me situar na residência de Luiz e Amanda, e mais um pouco para relembrar o motivo da minha presença ali. Quando as lembranças da véspera me assaltaram, uma opressão no coração me deixou quase sem ar. Ergui-me devagar, com cada parte do corpo reclamando em dor. Parecia que eu havia envelhecido uma década em apenas uma noite. Ao me examinar no espelho do banheiro, dificilmente via a mulher que me devolvia o olhar. Olhos vermelhos e fundos, rugas mais marcadas, uma expressão oca que revelava um sofrimento que ia além do que se pode dizer. De repente, ouvi gargalhadas infantis ecoando da cozinha. Miguel e Sofia, os pequenos de Luiz e Amanda, preparavam o desjejum. Esforcei-me para aparentar algo menos destruída antes de ir até eles. Bom dia, vovó Regina! Gritou Sofia, de 5 anos, no instante em que me avistou. Ela veio correndo e me envolveu as pernas com seus braços miúdos. Aquele abraço puro e carinhoso quase me levou às lágrimas de novo. Sofia, você se lembra do que a gente conversou? Interveio Amanda com suavidade. Regina não é sua avó de sangue. Ela é a mãe da titia Clara. Mas ela pode ser minha vovó do coração também, né? Rebateu a garotinha, erguendo para mim olhos cheios de expectativa. Agachei-me para ficar no mesmo nível dela. Eu ia amar ser sua vovó afetiva, Sofia, se for o que você deseja. O sorriso que se abriu no rostinho dela foi como um feixe de luz, cortando a escuridão que me cercava. Ela me apertou mais uma vez, agora com um entusiasmo redobrado. Amanda me ofereceu uma caneca de café. E aí? Como vai você? Sinceramente, como se um trator tivesse passado por cima de mim. Retruquei, forçando um sorriso. Mas eu aguento. Sempre aguentei. O celular de Amanda vibrou. Ela checou a tela e contraiu as sobrancelhas. É o Rodrigo, explicou, me exibindo o telefone. Atende. Eu incentivei. Não se aflija por mim. Amanda pausou por um segundo antes de aceitar a chamada e se afastar da cozinha para uma conversa reservada. Ao retornar, instantes depois, trazia o semblante rígido. Clara tá revoltada, contou ela, ocupando uma cadeira à mesa. O Rodrigo mencionou que ela chorou e berrou a noite inteira, alegando que eu estraguei a comemoração dela. Peço perdão por isso, sussurrei, tomada por culpa pelo atrito que provocara entre o casal. Nem pense nisso, rebateu Amanda com determinação. Quem devia se desculpar é a Clara. Aliás, o Rodrigo tomou meu lado nessa. Aquilo me pegou de surpresa. O Rodrigo? Amanda confirmou com a cabeça. Ele contou que se espantou com o comportamento de Clara, algo inédito para ele. Pelo visto, rolou uma briga feia depois que os convidados saíram. Essa informação trouxe um misto de alívio e amargura. De um lado, era bom saber que alguém perto dela via o equívoco da minha filha. De outro, me entristecia imaginar que eu estava abalando o relacionamento matrimonial dela. Ah, e há mais um detalhe, prosseguiu Amanda com alguma relutância. A Teresa anda divulgando uma narrativa alterada dos fatos. Ela afirma que você bebeu além da conta na festa, armou um escândalo, e que Clara só a pediu para sair porque você estava envergonhando todo mundo. A raiva me invadiu como uma maré. Que mentira ridícula! Eu nem toquei em bebida alcoólica na noite passada. Eu acredito, afirmou Amanda, apertando minha mão em apoio.
E quem presenciou tudo sabe o que realmente se passou. Mas a Teresa tem uma rede ampla de conhecidos e está se desdobrando para minimizar os estragos. A reputação dela e da Clara, obviamente. Nas semanas subsequentes, descobri que a versão da Teresa estava se alastrando em alguns grupos sociais. Indivíduos que sequer compareceram à festa repetiam o conto da mãe embriagada e embaraçosa. Isso me feria, mas eu me negava a me envolver em tramas de boatos e mexericos. Mantinha a postura altiva e prosseguia com minha rotina. Uma semana após o episódio, regressei à minha moradia. Luiz e Amanda suplicaram para que eu permanecesse mais, mas era hora de enfrentar minha própria existência, não importasse o quão árdua. Ademais, cumpria retornar ao emprego na modesta livraria, onde gerencio há 15 anos. No meu retorno inicial, deparei-me com olhares intrigados e murmúrios disfarçados. Claramente, o boato havia circulado. Maria, minha auxiliar e companheira de anos, me arrastou para o estoque logo que cheguei. Regina, o pessoal todo comenta o ocorrido na festa da Clara, disse ela, com aflição no olhar. É fato que ela te mandou embora da celebração? Confirmei com um aceno, sentindo o aperto costumeiro na garganta. Sim, aconteceu mesmo. Maria me cingiu num abraço apertado. Que loucura! Como ela teve coragem de tratar você assim depois de tudo? O que você abriu mão por causa dela? Eu não tenho certeza, Maria. Tenho refletido sobre isso o tempo todo, dia e noite, procurando compreender onde falhei, o que poderia ter alterado. Não, Regina. Chega dessa conversa, cortou Maria com determinação. Você não falhou em nada. Foi ela quem tomou uma decisão horrível. Não se torture pelo jeito dela. Sorri com gratidão pelo incentivo, mas por dentro a sensação de culpa ainda me devorava. Quem sabe se eu tivesse agido como uma mãe melhor, se pudesse ter providenciado mais segurança financeira, se tivesse me casado de novo para lhe oferecer uma família unida. 3 dias após voltar ao emprego, uma visita surpresa apareceu na livraria. Teresa invadiu o espaço como se fosse a proprietária, impecável em sua roupa e maquiagem, como de costume. Os fregueses observaram com admiração aquela senhora sofisticada, que parecia fora de lugar em nossa humilde loja de bairro. Temos que falar, anunciou ela, sem rodeios ou privacidade. Acompanhei-a até o cantinho dos fundos, o escritório apertado, com o coração disparado. O que essa mulher quer de mim? Vou ser direta, iniciou Teresa logo que tranquei a porta. Você tem que cessar com isso. Isso o quê? Indaguei, realmente perplexa. Essa pose de coitada, essas narrativas que você anda divulgando sobre como Clara te envergonhou, isso está manchando a reputação dela e, consequentemente, a do meu filho. Fiquei sem palavras diante da ousadia daquela senhora. Eu não estou divulgando nada disso. Pelo contrário, é você quem está fabulando que eu estava embriagada. Teresa ignorou minha revolta com um aceno irritado. Veja bem, Regina, nós duas sabemos que você jamais foi a mãe ideal para Clara. Você sempre a restringiu, sempre a deixou se sentindo mal por desejar algo maior na vida. Eu só forneci a ela o que você era incapaz de oferecer: oportunidades, contatos, elegância. Cada frase soava como uma lâmina perfurando meu coração, mas mantive a compostura. Você não entende nada da minha ligação com a minha filha. Não faz ideia dos renúncios que eu fiz por ela. Renúncios? Provocou Teresa com desdém. Por favor, você a educou para ser comum como você mesma. Sem a minha intervenção, ela ainda estaria atolada nesse cantinho irrelevante, laborando em um localzinho como este. Ela varreu o ambiente com desprezo. A fúria fervia em mim, mas inspirei profundamente para me acalmar. Não concederia a Teresa o prazer de me ver explodir. Se você terminou o que veio falar, por favor, vá embora.
Eu tenho uma livraria para tocar. Teresa esboçou um sorriso gélido que não tocava seus olhos. Eu só vim propor um entendimento. Clara e Rodrigo estão considerando ir para fora do país. Ele ganhou uma proposta de emprego em Londres e é bem provável que aceitem. Se você de fato ama a sua filha, permita que ela avance sem o fardo da sua companhia. Você está me solicitando para assumir da existência da minha própria filha? Questionei, atônita. Estou solicitando que você faça o que for melhor para ela, talvez pela primeira vez na sua vida, retrucou Teresa com frieza. Reflita sobre isso. Dito isso, ela se retirou, deixando um aroma de perfume luxuoso e uma esteira de angústia emocional. Afundei na poltrona, estremecendo de fúria e sofrimento. Como aquela mulher se atrevia a questionar o meu amor maternal? Como se atrevia a me exigir que renunciasse à minha filha? Naquela noite, o sono me fugiu. As declarações de Teresa ressoavam na minha cabeça, entrelaçadas com lembranças de Clara como criança, como jovem, como mulher feita. Revivi cada instante em que desisti de algo em prol dela, cada ocasião em que priorizei o bem-estar dela sobre o meu. Ao amanhecer, cheguei a uma conclusão. Não ia evaporar como Teresa desejava, mas também não me humilharia, suplicando pelo afeto da minha filha. Chegava o momento de me respeitar, de erguer minha existência sobre alicerces renovados. Clara optara pelo seu caminho, e eu devia aceitar isso, por mais que doesse. Disquei para Amanda. Você acertou em cheio, falei assim que ela pegou o fone. É hora de priorizar a minha própria vida. 2 meses transcorreram desde a chegada de Teresa à livraria. A rotina prosseguia, ainda que tudo parecesse alterado. Não recebia atualizações diretas de Clara, só o que Amanda mencionava de vez em quando. Pelos relatos dela, minha filha e Rodrigo postergaram a ida para Londres por complicações no visto profissional, mas o plano permanecia vivo. Numa tarde de sábado, enquanto arrumava os volumes recém-chegados, Maria irrompeu na loja, mais eufórica do que nunca. Regina, você não vai crer nisso. A livraria Páginas, aquela no shopping, está prestes a encerrar as atividades. O proprietário vai se aposentar e pretende liquidar o estoque todo. A revelação me surpreendeu. A Páginas era uma das maiores da urbe, posicionada num spot invejável do centro comercial. Sempre cobiçara sua localização e sua variedade de clientes. Que desperdício! Murmurei, sinceramente abatida. Era um estabelecimento exemplar. Não, você não captou, gritou Maria, balançando meus braços. Essa é a oportunidade dos seus sonhos. Você sempre almejou uma loja maior, mais acessível. Poderia adquirir o espaço deles. Desatei a rir da proposta maluca. Com qual grana, Mari Maria? Você tem plena consciência de que mal dou conta das despesas por aqui. Ela nem piscou. Já considerei isso. Lembra do meu irmão Carlos? Ele busca uma aplicação confiável para o fundo da sua pensão. Se você se juntar como parceira, trazendo seu know-how e ele o investimento inicial. Tentei reclamar, mas Maria me interrompeu antes que eu pudesse prosseguir. Ela já tinha conversado com o irmão, que demonstrou entusiasmo pela proposta. 2 dias mais tarde, nós 3 nos encontramos com o dono da Páginas para negociar preços e termos. Tudo avançou bem mais depressa do que eu esperava. Em pouco mais de 30 dias, eu me tornara coproprietária de uma das livrarias mais antigas e respeitadas da região. A modesta loja de bairro em que passei 15 anos foi alienada, e o valor obtido serviu para renovar e atualizar a Páginas, que agora se chamaria Capítulos. Amanda foi uma das primeiras a quem contei a novidade por telefone. Ela se alegrou de verdade pela minha conquista e propôs auxiliar na arrumação do ambiente. Levarei os pequenos para a abertura oficial, garantiu ela.
Miguel e Sofia mal podem esperar para conhecer a livraria da avó Regina. Sorri com essa imagem. Nos meses recentes, eu vinha me conectando mais com as crianças, saindo com elas aos sábados e domingos e compartilhando contos da minha juventude. Essa ligação ajudava a amenizar o buraco deixado pela ausência de Clara. A abertura da Capítulos superou minhas expectativas em escala. Carlos, o novo colaborador nos negócios, possuía ligações na mídia regional, o que nos rendeu uma matéria no jornal da cidade. Maria preparou um evento com drinks e chamamos autores da área para assinaturas de livros. Naquela noite, vendo o salão repleto de visitantes, uma onda de sentimentos me invadiu, algo que eu não vivia há tempos. Uma satisfação profunda, não só pelo estabelecimento, mas por mim, por ter reunido forças para um novo ciclo aos 52 anos de idade. Amanda chegou com os filhos bem no início, e Luiz surgiu em seguida, carregando um ramalhete para a empreendedora em ascensão da urbe. Brincou ele, ao me oferecer os lírios. A celebração fluía sem tropeços, até que percebi um burburinho na porta da loja. Meu pulso acelerou ao identificar Clara e Rodrigo, adentrando com cautela, espiando os cantos, incertos se seriam aceitos. Amanda, bem próxima a mim, notou minha fixação e se enrijeceu na hora. Quer que eu os mande embora? Murmurou baixinho. Não, retruquei, me espantando com minha própria reação. Eles podem permanecer. Clara exibia uma aparência alterada, mais esguia, com marcas de cansaço evidentes apesar da maquiagem meticulosa. Ao me avistar, ela vacilou, mas Rodrigo a encorajou a vir mais perto. Mãe, iniciou ela, num tom quase inaudível. Lemos sobre a abertura no jornal. Não se incomoda com nossa presença? A loja está de portas abertas ao público. Declarei em tom equilibrado. Vocês são bem-vindos, igual a qualquer comprador. Minha réplica impessoal pareceu desanimar Clara, mas o que ela imaginava? Que eu a envolveria em um abraço caloroso após os eventos recentes? Ficou lindo aqui, observou ela, varrendo o olhar pelo lugar. Você sempre soube escolher bem os livros. Agradeço, disse eu, preservando o afastamento afetivo. Com licença, preciso cuidar de outros presentes. Afastando-me, senti os olhos de Clara me seguindo. Uma fração de mim ansiava por retornar, envolvê-la e assegurar que as coisas se acertariam. Contudo, a porção mais resiliente e judiciosa em mim compreendia que não daria esse passo com tanta facilidade. Não agora. Mais adiante, com a maior parte dos visitantes já dispersa, Clara se achegou novamente. Vinha desacompanhada. Rodrigo tagarelava com Luiz em outro recanto da livraria. Podemos trocar uma ideia? Solicitou ela, com uma insegurança que destoava da Clara transformada que eu vira nos anos passados. Apontei para as cadeiras no setor de leitura, agora desertas. Nos acomodamos uma em frente à outra, carregando o fardo de meses sem diálogo entre nós. Rodrigo e eu desistimos de ir para Londres, revelou ela, mexendo inquieta na alça da bolsa. Ele declinou da proposta. Por qual motivo? Indaguei de fato intrigada. Clara inspirou profundamente antes de explicar. Por que eu insisti nisso? Após o incidente no meu aniversário, tudo se alterou. Nós tivemos conversas francas e intensas. Ele apontou aspectos que eu precisava assimilar. Permaneci quieta, aguardando o prosseguimento. Ele me mostrou como eu me havia tornado alguém irreconhecível para ele. Afirmou que a Clara, de quem se enamorou, era bondosa, verdadeira, que prezava as pessoas por sua essência, não por bens materiais ou posições sociais. E como você rebateu? Questionei, esforçando-me por soar imparcial, apesar do coração disparado. Que ele tinha razão, confessou ela, erguendo o rosto para encarar o meu pela primeira vez.
Eu me desviei do caminho, mãe. Me deixei cegar pelo universo de Teresa, pela aprovação da elite, pelo prestígio, e assim desperdicei o que de fato contava. Como sua mãe, não pude conter o rancor em minha entonação. Clara se encolheu, como se minhas palavras a ferissem no corpo. Sim, murmurou ela, tal como você. Um silêncio opressivo pairou entre nós. Pela janela da loja de livros, avistava as luzes do centro comercial dançando nas poças formadas pela chuva no parque de estacionamento. Tratava-se de uma noite agradável, a despeito de tudo. Clara e eu deixamos de nos comunicar, prosseguiu Clara, rompendo o mutismo. Após Rodrigo e eu optarmos por prosseguir juntos, ela se enfureceu, proferiu palavras terríveis a seu respeito e, pela primeira vez, enxerguei-a com clareza. Percebi como ela me influenciara, explorando minhas dúvidas, minha ânsia por aprovação para me distanciar de você. Ela apareceu para me confrontar. Relatei na antiga livraria. Insistiu para que eu sumisse da sua existência. Clara dilatou os olhos, visivelmente abalada de verdade. Ela fez isso? Mamãe? Juro que ignorei completamente. Eu sei que sim, retruquei, atenuando a voz pela primeira ocasião. Teresa possui suas próprias táticas. Sinto-me tão constrangida, admitiu Clara, enquanto as lágrimas escorriam por fim. Pelo que cometi, pelo que falei, pela forma como a tratei, ignoro se você algum dia conseguirá me absolver e compreenderei se preferir não me encontrar mais. Mas era essencial vir até aqui e expressar que lamento profundamente, de coração. Contemplei minha filha, pois apesar de tudo, ela continuava sendo minha filha, e evoquei a criança que outrora existira, aquela que se atirava aos meus braços ao tropeçar, que me apresentava rabiscos com corações e a legenda melhor mãe do universo, que se aninhava ao meu braço durante as noites de tormenta. Contudo, também visualizei a adulta que me envergonhara em público, que selecionara outra para suplantar meu papel, que me magoara de formas que eu jamais supunha viáveis. Clara, iniciei, selecionando com esmero as expressões. O perdão não surge de imediato, constitui um caminho gradual. Você danificou um laço essencial entre nós e restaurá-lo demandará paciência. Ela assentiu, secando as faces úmidas. Compreendo perfeitamente. Apenas desejava que soubesse de minha disposição para aguardar, para me esforçar em reconquistar sua fé, caso me conceda essa oportunidade. Refleti sobre os eventos dos meses recentes. Na sofrimento, certamente, mas também na evolução, na livraria, nos amigos recém-adquiridos, no vínculo com Miguel e Sofia, na versão mais resiliente de mim mesma que eu me tornara. Podemos recomeçar? Declarei por fim. Não do início absoluto, pois isso se revela inviável, mas a partir do ponto em que nos encontramos. O alívio estampado no rosto de Clara era evidente. Ela esticou a mão em minha direção, vacilante, como se receasse uma recusa. Após uma breve hesitação, segurei sua palma. Não se tratava de um abraço, nem de uma absolvição integral, mas representava um ponto de partida. Obrigada, mamãe, murmurou ela. Não desperdiçarei essa oportunidade. Naquele instante, ao apertar a mão da minha filha em minha livraria renovada, cercada por volumes que narravam relatos de ausências e renovações, percebi que estava passando para uma nova etapa em minha própria narrativa. O trecho de sofrimento e vexame não seria apagado, mas capítulos inéditos esperavam para serem traçados. E dessa vez, eu atuaria não só como figura central, mas como a criadora do meu próprio rumo. Uma semana depois da abertura da livraria, eu me achava em casa arrumando alguns volumes antigos que planejava incluir na seção de itens de segunda mão quando o interfone soou. Era uma tarde de domingo,
período que eu costumava dedicar a mim mesma. Ponderou antes de responder, supondo que pudesse ser um vendedor ambulante. Ao escancarar a porta, congelei no lugar. Teresa postava-se em minha varanda, trajada com elegância habitual, mas com uma alteração sutil em sua expressão. Os olhos, por vezes gélidos e astutos, exibiam uma agitação, quase uma fragilidade. Posso passar? Indagou ela, desprovida do tom autoritário costumeiro. Meu instinto inicial foi expulsá-la, trancar a porta sem delongas, mas a curiosidade prevaleceu. O que teria motivado Teresa a bater à minha porta, sobretudo após os incidentes recentes? Entre, convidei, recuando para liberá-la. Teresa examinou o ambiente da minha sala simples, mas dessa vez, sem traço de desprezo em sua mirada, apenas uma curiosidade autêntica, como se descobrisse o espaço pela primeira vez. Deseja algo para ingerir? Chá? Talvez café? Propus mais por costume do que por cortesia. Café serve. Agradeço, replicou ela, acomodando-se com prudência no sofá. Enquanto preparava a bebida na cozinha, meus pensamentos tumultuavam. Qual seria seu objetivo? Veio para intimidar de novo? Para tentar me isolar mais uma vez da vida de Clara? Ou caberia a ela notar que sua residência é acolhedora? Observou Teresa ao retornar com 2 canecas de café, contrastando com o que eu supunha. E qual era sua suposição? Indaguei, instalando-me na poltrona defronte. Teresa sorveu um trago antes de contestar. Algo mais sombrio, creio, fundado nas declarações que induzi Clara a proferir sobre você. A confissão me desconcertou. Por qual motivo você se encontra aqui, Teresa? Ela exalou um suspiro, depositando a caneca sobre a mesinha central para suplicar perdão. Afirmou, enfim. Reconheço que soa inadequado, quiçá risível, ante tudo o que causei, mas é sincero. Eu a encarei com desconfiança. Perdões após tentar me excluir da existência da minha filha, me envergonhar em público por meio dela, e até me implorar para sumir da família? Sim, retrucou Teresa, com os olhos cravados nos meus. Por isso tudo? E além disso? Por quê? Por que justo agora? Pressionei. O que se alterou? Teresa pausou, como se avaliasse o que valia a pena confessar. Rodrigo me encurralou. Revelou por fim. Ele soube da minha ida à sua loja de livros, de como eu vinha instigando Clara contra você durante anos. Ele soltou palavras que me obrigaram a rever boa parte das minhas ações. Que palavras, exatamente? Ele questionou se eu compreendia o que é um amor materno autêntico. Disse ela, a voz de repente rouca de emoção. Se eu algum dia tinha amado um filho de forma verdadeira, priorizando a alegria dele acima da minha própria satisfação. Permaneci quieta, esperando que prosseguisse. A realidade, Regina, é que eu sempre a invejei, desabafou Teresa, me pegando totalmente de surpresa. Invejei a conexão que você mantinha com Clara, ainda antes de ela se unir a Rodrigo em casamento. Eu escutava como ela a descrevia com reverência, mesmo nas queixas sobre sua vida modesta. Existia afeto ali, um carinho sincero que eu jamais experimentei com o meu menino. Mas Rodrigo parece idolatrá-la. Observei, ainda confusa. Rodrigo me estima, me receia um tanto. Emendou Teresa, com um sorriso melancólico. Mas não me idolatra. Como alguém poderia? Eu sempre fui uma presença fugidia, sempre transferindo sua educação para babás enquanto erguia minha profissão e meu status na sociedade. Quando ao menos dispus de tempo para ele, já era um rapaz adolescente, frio e distante, que mal me reconhecia. Essa revelação me silenciou por completo. Eu sempre a via como a mãe ideal, aquela que possuía tudo o que me faltava. Jamais pensei que ela pudesse carregar suas próprias fraquezas,
suas inseguranças pessoais. Quando Clara integrou nossa família, prosseguiu ela, enxerguei uma chance de conquistar o que me faltara com Rodrigo. Uma filha que me idolatrasse, que aspirasse a ser igual a mim, que me quisesse sem condições. Então você a isolou de mim para possuí-la exclusivamente, deduzi, com a antiga fúria voltando a queimar. Sim, reconheceu Teresa sem qualquer defesa. Fui possessiva, dura e indigna de perdão. Só tomei consciência do erro quando observei o estrago em ela, como a converti em uma versão distorcida de si mesma. E quando Rodrigo ameaçou romper com você? Arrisquei, intuindo o que ficava implícito. Teresa confirmou com a cabeça, as lágrimas agora escorrendo sem controle pelo rosto impecável, estragando o acabamento meticuloso da maquiagem. Ele avisou que, se eu não remendasse o dano, se não buscasse remediar o sofrimento que provoquei, ele e Clara me excluiriam para sempre, que eu nunca mais avistaria meus netinhos quando nascessem. Netinhos? Ecoei, com um aperto de espanto e mágoa. Clara estava esperando um bebê e eu não tinha ideia. Teresa notou o erro. Eu não devia ter tocado no assunto. Clara com certeza desejava anunciar isso pessoalmente. Engoli o bolo que apertava minha garganta. Então você veio até aqui por pressão de Rodrigo? Não por um remorso genuíno. Não, rebateu Teresa, recompondo-se aos poucos. Estou aqui porque entendi que, na minha fixação em capturar o que era seu, acabei arrasando com algo valioso. Estou aqui porque, ainda que você me recuse o perdão, e eu compreenderia se assim fosse, era essencial admitir o prejuízo que causei. Ficamos caladas por um bom tempo. Pela vidraça, avistei o jardim que cuidei com dedicação nos anos recentes. As rosas que Clara me ajudara a semear na infância ainda desabrochavam a cada estação, tenazes, apesar dos tropeços. Não sei se consigo perdoá-la, declarei por fim. Não sei se um dia vou fitá-la sem reviver a angústia que me infligiu, mas sei que não desejo o resto dos meus dias atada ao rancor. Teresa aqueceu, entendendo. É superior ao que eu mereço. Não faço isso por você, esclareci. Faço por Clara, por esse neto ou neta em gestação e, acima de tudo, por mim. Não permito que o ódio molde minha essência ou minha existência. Compreendo, disse Teresa, erguendo-se para partir. Agradeço por me escutar, Regina. Sei que você não devia nada. Acompanhei-a à saída. Antes de ir, ela se voltou para mim pela última vez. Você é uma mulher notável, soube? Bem mais resiliente do que eu poderia sonhar ser. Após a partida de Teresa, retornei à poltrona, esforçando-me para assimilar o turbilhão de eventos. Clara esperava um filho. Eu seria a avó e, de algum modo, havia achado forças para não sucumbir ao amargor, mesmo perante a mulher que quase sabotou o laço com a minha filha. No dia seguinte, Clara telefonou, solicitando um encontro. Optamos por um café perto da livraria, um espaço imparcial para nós duas. Ao vê-la adentrar o lugar, percebi o leve volume emergindo sob o vestido amplo. Você já está a par, né? Indagou ela ao se acomodar. Teresa revelou. Foi uma surpresa, repliquei, contendo o quanto aquilo me abalava. Ainda doía em mim. Ela veio me visitar ontem. Clara ficou espantada. Ela de verdade apareceu na sua casa? Eu pensei que fosse só conversa fiada quando ela mencionou que viria. Pois é, apareceu mesmo. A gente conversou um bocado. E aí? Indagou Clara, impaciente. E ela de fato parecia remoída pela culpa, contei com sinceridade. Mas isso não some com o que rolou, Clara. Não altera o que você fez ao me deixar de lado, ao me envergonhar diante de todo mundo. Clara desviou o olhar, corada de vergonha. Eu entendo. E não tô pedindo para você apagar da memória ou fingir que não existiu.
Só estou implorando uma oportunidade de refazer o que a gente tinha, ainda que não volte a ser como antes. Fitei minha filha, o ventre onde se formava meu neto ou neta, e percebi meu peito se suavizando devagar. Quantos meses já? Questionei, trocando de pauta. 4, disse Clara, levando a mão ao abdômen por reflexo. Vai ser uma garotinha. Uma garotinha? Ecoei, com um sorriso se insinuando nos cantos da boca sem que eu quisesse. Vocês já decidiram o nome? A gente está pensando em Helena, rebateu Clara, um tanto insegura. Igual a minha avó, a sua mãe. A escolha me desconcertou. Minha mãe, Helena, partira quando Clara mal era uma criança, e eu quase não tocava no assunto. Que Clara recordasse e quisesse prestar tributo a ela me comoveu no fundo da alma. É um nome lindo, murmurei, contendo as lágrimas que insistiam em brotar. Mãe? Clara esticou o braço sobre a mesa, roçando a minha com delicadeza. Eu sei que não tenho direito, mas adoraria que você fizesse parte da vida da Helena, que fosse a avó que eu imagino que você seria, carinhosa, atenciosa, tolerante, tudo aquilo que você sempre me deu, mesmo nos tempos em que eu não merecia. Segurei a mão dela, captando o laço que, apesar de tudo, nunca se desfizera por completo. Eu vou estar, jurei, pela Helena e por você, se me permitir. Ali no café, entre canecas de chá e emoção engolida, demos o primeiro passo para remendar o que se partira. Não ia ser simples nem veloz, mas pela vez primeira em anos, eu via que podia dar certo. Os meses que se seguiram trouxeram a remontagem da minha ligação com Clara, da minha rotina no trabalho com a livraria novinha e da minha essência como mulher, mãe e futura avó. Há capítulos ia além do que eu sonhara. O que partira como uma loja de livros comum logo ganhou um cantinho de café temático, rodas de leitura para os pequenos aos sábados e até um recanto modesto para estreias de obras. Carlos, o parceiro de negócios, gerenciava o lado das contas, enquanto eu me ocupava em escolher os títulos e lidar com os fregueses. Maria, que me seguira na mudança da antiga livraria, agora liderava um grupo de vendedores moços e animados. Dentre eles, Pedro, um aluno de letras com dom para sugerir leituras, que logo virou meu auxiliar indispensável. Clara passou a frequentar a livraria com mais assiduidade. No começo, nossos papos eram tímidos, restritos a temas inofensivos, tipo os livros, a gestação, o tempo. Esquivávamo-nos com cuidado do que ficara para trás ou de Teresa, mas pouco a pouco, como um córrego que acha seu leito, mergulhamos em assuntos mais íntimos. Numa tarde serena, enquanto Clara me auxiliava a arrumar uma leva de livros para crianças, ela parou de repente, com um volume de Para nas Mãos, a obra que eu lhe recitava toda noite na infância. Você lembra disso? Indagou ela, me exibindo o livro. Lembro, sim, afirmei, com um sorriso nascido da saudade. Você pedia para eu ler de novo toda a noite, até quando já decorava as páginas. Eu amava como você contava, admitiu Clara, virando as folhas com ternura. Você inventava tons para cada figura, encenava as partes. Ninguém me narrou histórias como você. Contemplei minha filha, agora adulta grávida de sua própria prole, e uma maré de afeto me invadiu, algo que eu não sentia há tempos. Vou guardar este para declamar para Helena, declarei, tirando o livro de suas mãos. Se não te incomodar, claro. Eu ia gostar demais, retorquiu Clara, com os olhos úmidos. Helena tem sorte enorme de ter você como avó. Esse instante sinalizou uma mudança em nossa convivência. Depois disso, os diálogos correram mais soltos, e o perdão, que outrora soava vago e remoto, ganhou contornos reais no meu peito. Em casa, arrumei o quarto de visitas para virar o cantinho da netinha. Pintei as paredes num tom amarelo claro,
Montei um berço achado numa casa de achados e velharias que eu mesma reformei, e lotou as estantes com livrinhos infantis caprichosamente escolhidos. Amanda e Luiz me deram uma mão na arrumação, trazendo Miguel e Sofia para opinarem sobre o que uma recém-nascida curtiria. Sofia teimou que toda menina precisa de uma boneca de tecido e me ofertou uma que fora dela na tenra idade. Vovó, você vai contar historinhas para o bebê também? Questionou Miguel enquanto ajudava a alinhar os livros na prateleira. Claro que sim, riu Sofia, bagunçando o cabelinho dela com carinho, do mesmo jeito que leio historinhas para ela e para o Miguel. Mas e nós? Você ainda vai sobrar tempo para gente? Indagou Sofia, com aquela preocupação ingênua de criança que sempre me toca o coração. Ajoelhei-me para ficar no mesmo nível dela. Vou ter tempo para vocês para sempre. Vocês são os netinhos que eu amo como se fossem meus de verdade, tá bom? Respondi. Sofia? Fez um sorrisão contente com o que ouviu e voltou a mexer nos móveis da casinha de bonecas que eu tinha dado para o quarto delas. Contemplando aquelas criancinhas que surgiram na minha vida de um jeito tão surpreendente, pensei em como a ideia de família pode se esticar tanto, indo muito além do que o sangue determina. Amanda e Luiz viraram amigos inseparáveis, quase como filhos que eu não cheguei a ter, além da Clara. Miguel e Sofia, de certa maneira, pareciam tanto meus netos quanto Helena viria a ser. Numa tarde de domingo qualquer, tive uma visita que não esperava. Rodrigo chegou sozinho, dizendo que Clara estava de repouso lá em casa. Chamei-o para dentro, intrigada com o que o levava até ali. Regina! Ele começou após pegar uma xícara de chá. Eu vim para agradecer de coração por você dar uma oportunidade nova para Clara. Eu sei que o erro dela foi grave demais e fico impressionado com a sua força para perdoar. Não foi simples, confessei. A gente está refazendo tudo aos pouquinhos, dia a dia. Mas ela é minha filha, e o afeto que eu tenho por ela jamais sumiu de verdade. Rodrigo balançou a cabeça, refletindo. Sabe, por um bom tempo, eu me martirizei por não ter notado o que rolava, como a minha mãe controlava a Clara, como eu deixava aquilo tudo acontecer. Não foi erro seu, garanti. A Teresa é convincente e manipuladora. A Clara estava frágil na época, precisando de aprovação, de um cantinho onde se sentir em casa. Ainda assim, eu devia ter agido mais cedo, rebateu ele. Assistir ao jeito como ela lidava com você me fez enxergar um monte de coisas na minha própria ligação com a minha mãe, detalhes que eu negava ou fingia ignorar. Fiquei quieta, deixando que ele prosseguisse. A Teresa nunca atuou como uma mãe de verdade? Desabafou Rodrigo. Acho que ela enxergou na Clara a oportunidade de realizar o que faltou comigo, e eu tolerei porque era o caminho mais cômodo. Eu nunca precisei encará-la de frente. Nunca tive de enfrentar as minhas próprias marcas da infância. E hoje em dia? Indaguei, de fato querendo saber como ele estava processando aquilo tudo. Hoje, estou começando a traçar fronteiras bem definidas, ele explicou. A Teresa vai continuar sendo a minha mãe, assim como você segue sendo a mãe da Clara. Mas agora eu percebo que amar alguém não quer dizer aceitar que essa pessoa machuque os outros ou a si mesma. Eu me espantei com a sabedoria e a nitidez nas palavras de Rodrigo. Ele tinha amadurecido bem na minha frente, saindo de um rapaz inseguro que se abrigava na figura dominante da mãe para um homem que encarava as próprias decisões e consequências. A Helena vai ter sorte de te ter como pai, observei. E você como avó, completou ele com um sorriso. A Clara me fala dos livros que você está guardando, do quartinho que está arrumando. Ela está radiante por te reconquistar na vida dela, Regina. Você nem sonha o quanto isso significa para ela. Depois da conversa com Rodrigo, uma serenidade maior me invadiu em relação ao rumo da nossa reconciliação. Não se tratava só da Clara e de mim,
nem só da Helena, que estava a caminho. Era questão de romper com padrões de dor e rancor, de optar pelo amor mesmo quando a cólera seria a escolha mais prática. 2 semanas mais tarde, de madrugada, veio a chamada que eu aguardava ansiosamente. A Clara entrara em trabalho de parto e o Rodrigo a levava para o hospital. Me vesti correndo e parti para lá, o peito batendo forte de emoção e impaciência. Ao chegar no hospital, dei de cara com o Rodrigo na antessala, com o rosto branco e claramente agitado. Ela está na sala de parto. Ele me atualizou. Os doutores garantiram que está tudo nos conformes, mas pode levar umas horas ainda. Sentei do lado dele, dando um suporte calado. Um tempo depois, avistei uma silhueta conhecida adentrando o espaço. A Teresa parecia nervosa igual a nós, os olhos varrendo tudo em busca de novidades. Ao me notar, parou por um instante, sem saber se devia vir. Após uma breve hesitação, levantei e acenei, chamando-a para perto de nós. O Rodrigo ficou espantado, mas não reclamou. Alguma atualização? Questionou a Teresa, acomodando-se com cuidado. Ainda nada, retrucou o Rodrigo. Mas a enfermeira mencionou que o parto avança sem problemas. Os momentos seguintes foram esquisitos. Teresa e eu, lado a lado, ligadas pela aflição comum com a Clara e pela expectativa pelo nascimento de Helena. Não trocamos muitas palavras, mas o ambiente não tinha tensão, só uma pausa tácita, uma aceitação compartilhada de que, ali, as nossas desavenças perdiam força diante da vida nova que se aproximava. Quando a enfermeira enfim surgiu anunciando que a Helena nascera e que a mãe e a bebê estavam ótimas, uma sensação de alívio e felicidade me invadiu com tanta força que quase não me aguentei em pé. Teresa, bem ao meu lado, secava as lágrimas de forma discreta. A mãe. A enfermeira nos informou que Clara desejava nos ver juntos, dirigindo-se a Rodrigo e a mim. Venham comigo, por favor. Teresa não exibiu qualquer sinal de decepção ou ressentimento por ter sido deixada de fora. Em vez disso, pareceu compreendê-lo e aceitá-lo, consciente de que o processo de cura ainda seria demorado. Ao adentrar o quarto e avistar Clara aninhando aquele pacotinho delicado contra o peito, com os fios de cabelo bagunçados e as feições marcadas pelo cansaço, porém iluminadas por uma alegria pura, percebi que cada angústia vivida, cada gota de lágrima derramada, havia encontrado justificativa perfeita naquele instante. Mamãe, disse Clara, elevando o bebê na minha direção com suavidade. Vem cá, conhecer a sua netinha. Aproximei-me com o peito repleto de emoção e segurei Helena pela primeira vez nos braços. Ela era impecável. A pele tingida de um rosado suave e uma penugem escura nascente sobre a cabecinha. Ao sentir seus dedinhos minúsculos se entrelaçarem ao meu, tive a impressão de que um ciclo se fechava por completo. As mágoas antigas não sumiram de imediato, mas ganharam uma nova dimensão perante esse alvorecer de vida. Ela te lembra quando era bebê. Observei, fitando Clara com os olhos úmidos de comoção. Tem o mesmo narizinho. Clara esboçou um sorriso fatigado, mas repleto de contentamento. Espero que ela herde a sua garra, mamãe, e essa habilidade de amar mesmo nos momentos mais árduos. Ela vai ter oportunidade de cultivar isso tudo, retruquei, ninando Helena com delicadeza. E contará com você, com Rodrigo e comigo para orientá-la. Contemplei a pequenina em meus braços, tão frágil e desprotegida, mas repleta do infinito possível de uma existência plena. Ali, uma resolução surgiu em mim com surpreendente nitidez. Clara, falei, retornando Helena para ela com esmero. Acho que a sua sogra está aguardando na antessala. Quem sabe ela também não quer se apresentar à neta. Clara e Rodrigo trocaram um olhar cheio de significado, e ele confirmou com um aceno sutil. Pode convidá-la, por gentileza?
solicitou ela. Ao sair em busca de Teresa, deparei-me com ela isolada em um recanto da sala de espera, os dedos nervosos entrelaçados no regaço. Ao me notar, ergueu-se de pronto, o semblante ávido por atualizações. Clara está te chamando, anunciei de forma direta. Ela quer que você conheça a Helena. A expressão de assombro em Teresa se transformou em uma gratidão muda e profunda. Acompanhou-me pelos passilos até o aposento onde Clara descansava ao lado da criança. Ao cruzar a soleira e deparar-se com a neta pela primeira vez, Teresa deteve-se no limiar, como se receasse perturbar a delicadeza daquela cena. Vem, mamãe, incentivou Rodrigo, num tom afável que lhe era infrequente com ela. Apresente-se à sua netinha. Acompanhei Teresa enquanto ela se aproximava da cama com hesitação, como as órbitas se umedeciam ao contemplar Helena, como as palmas vibravam quando Clara lhe estendeu o bebê. Nesse preciso segundo, enxerguei para além da figura astuta e intrigante que outrora tentara me separar da minha filha. Percebi apenas uma avó descobrindo sua neta, tão exposta e tocada quanto eu estivera instantes atrás. E algo dentro de mim se desfez em suavidade. Não se tratava de um perdão integral. Certas cicatrizes demandariam anos para se curarem. Mas sim de um ponto de partida, um gesto de reconhecimento à nossa condição humana comum. Nas semanas subsequentes, criamos um hábito que, meses antes, eu julgaria impensável. Clara e Rodrigo levavam Helena para encontros periódicos, dividindo o tempo entre o meu lar e o de Teresa. Gradualmente, descobrimos como partilhar o espaço, não como confidentes, mas como duas mulheres ligadas pelo afeto a essa parentela que nos unia. 6 meses depois do parto de Helena, promovi uma singela festividade na livraria. O ambiente fora enfeitado com guirlandas multicoloridas, e uma prateleira dedicada ostentava obras infanto-juvenis escolhidas com carinho para o evento. Tratava-se da inauguração de um canto Kids, motivado por Helena e por todas as crianças que mereciam se desenvolver imersas em narrativas inspiradoras. Para minha estupefação, Teresa figurava entre os presentes. Chegou desacompanhada, carregando um embrulhinho forrado em papel sutil. Destinado à sessão infantil, explicou, passando-o para mim. É uma obra que eu lia para Rodrigo na infância dele, um dos raros instantes de verdadeira conexão entre nós. Desembrulhei o pacote e dei de cara com um exemplar antigo e bem cuidado de O Pequeno Príncipe, adornado por desenhos magníficos. Na folha inicial, uma mensagem para Helena, que nos recordou a todos que o que importa de verdade escapa à visão. Que presente encantador, Teresa! Agradeci com o coração. Vai ocupar um cantinho privilegiado na prateleira. Ela assentiu, um sorriso tênue curvando os lábios. Obrigada pelo convite. Eu sei que não era obrigatório. Helena precisa das 2 avós na sua jornada. Respondi com simplicidade. O que passou, passou. Agora, estamos traçando um novo enredo. Enquanto a comemoração fluía, com os pequenos circulando pelas prateleiras e os maiores trocando palavras vivas, busquei um instante para me recuar e absorver o quadro à distância. Clara acomodava-se em um almofadão vibrante, narrando um conto para Helena, que salivava de prazer em seu regaço. Rodrigo capturava imagens, fixando cada traço da herdeira. Amanda e Luiz trouxeram Miguel e Sofia, que se alternavam em exibir seus volumes prediletos à pequenina. Até mesmo Teriela estava tranquila, batendo papo com Carlos a respeito de vinhos, ao mesmo tempo em que vigiava a neta à distância. Tratava-se de uma família imperfeita, nada tradicional, porém unida por marcas antigas e, acima de tudo, por reconciliação, pela habilidade humana de iniciar de novo mesmo após os machucados mais intensos. Refleti sobre o modo como tudo se iniciara naquela noite funesta.
Quando Clara me tirou da sua festa de aniversário, afirmando que Teresa representava a única mãe relevante para ela. E como aquela cena de vexame coletivo quase me aniquilou, mas também me obrigou a descobrir reservas de coragem que eu própria ignorava ter. Naquele período, eu me considerava só a mãe de Clara, um papel que fora violentamente subtraído de mim. Hoje, eu me destacava como uma profissional realizada no mundo dos negócios, guia para aspirantes a escritores jovens, companheira leal, ouvinte atenta e, certamente, mãe e avó. Não em espite das sofrências vividas, mas justamente graças a elas. Toda cicatriz me legara uma lição. Cada pranto me tornara um tanto mais resiliente, um pouco mais perspicaz. Clara percebeu meu olhar distante e sorriu, gesticulando para que eu me unisse a ela. Aproximei-me dela, experimentando uma serenidade que jamais sonhara recobrar. Mãe, murmurou ela, estendendo Helena para mim, que abria os bracinhos na minha direção. Creio que ela deseja que a vovó Regina prossiga com o conto. Abracei minha neta, sentindo o calorzinho e a suavidade do seu corpinho junto ao meu. Helena me fitou com aqueles olhinhos cheios de curiosidade, idênticos aos de Clara na infância, e exibiu um sorriso desdentado que iluminou minha alma inteira. Era uma vez. Iniciei a narrativa, notando como as demais vozes no ambiente se atenuavam enquanto as crianças se aproximavam para escutar sobre uma garotinha extraordinária que desvendou um mistério vital. O amor autêntico jamais some de todo, ainda que pareça irremediavelmente extraviado. Ele só se oculta, aguardando a oportunidade ideal para brotar de novo, mais vigoroso e belo do que outrora. Ao contar a fábula improvisada, avistei Clara limpando uma lágrima com discrição. Nossos olhos se cruzaram e, naquele instante, surgiu uma conexão além das palavras. O acerto de contas sobre o que fora perdido e o que fora resgatado. O trajeto que trilhamos não fora simples. Havia ocasiões em que as memórias da desonra retornavam, em que a suspeita renascia, em que as expressões se emperravam na boca. Contudo, eu compreendia agora que isso integrava o percurso, que o perdão genuíno não consistia em um ponto de chegada, mas em um itinerário cotidiano de decisões e renovações. No encerramento daquele dia, após a saída de todos e enquanto trancava a livraria, deparei-me com um envelope no balcão. Nele, um bilhete rabiscado à mão por Clara. Mãe, agradeço por me transmitir a lição mais essencial, de que sempre dá tempo para admitir falhas e restaurar o que se partiu. Que o afeto materno veraz como o teu, resiste inclusive à recusa mais dura. Helena tem sorte de te ter como avó, e eu sou imensamente grata por uma nova oportunidade de ser tua filha. Com todo o carinho, Clara. Guardei o bilhete contra o coração e contemplei a livraria deserta, com suas prateleiras repletas de relatos. Relatos de ausência e salvação, de declínio e elevação, de trevas e claridade. A minha narrativa pessoal agora se entrelaçava nessa vasta tapeçaria da vivência humana. E tal qual uma bela narrativa, a minha não se fechava na angústia, mas na chance perpétua de recomeçar. 2 anos transcorriam desde o parto de Helena. A pequena se desenvolvia robusta e sadia, com os fios negros de Clara e o temperamento indagador que, conforme diziam, viera de mim. A livraria. Capítulos viraram um marco cultural local, com encontros literários toda semana e um grupo de leitura que reunia gente de variadas idades. Clara e Rodrigo se instalaram em uma residência a poucos quarteirões da minha, o que tornava as idas e vindas mais fáceis. Helena desfrutava das tardes de terça e quinta na minha companhia, enquanto Clara atuava em meio período num ateliê de design. Nas segundas e quartas, cabia a Teresa zelar pela neta. Esse acordo, que a princípio soava inviável,
operava de forma admirável. Numa terça-feira, enquanto Helena se divertia com os cubos multicoloridos que eu reservava na sala só para ela, o telefone soou. Era Clara, com a voz carregada de ansiedade. Mãe, preciso te solicitar uma ajuda imensa, iniciou ela. Será que Helena poderia pernoitar contigo? Rodrigo sofreu uma colisão no carro. Senti um nó no peito. Meu Deus, ele se encontra bem? Sim, tranquilizou Clara com pressa. Nada sério, um choque no tráfego, mas ele está no hospital para testes e eu devo permanecer ao lado dele. É óbvio que Helena pode ficar. Retruquei de imediato. Não há necessidade de indagar. Vocês requerem algo mais? Não, no momento não, afirmou Clara. Apenas se puder contatar Teresa e informar, pois ela viria ver Helena pela manhã. Hesitei por um instante. Mesmo com a paz que havíamos feito, minhas trocas com Teresa continuavam restritas e cerimoniosas. Normalmente, Clara ou Rodrigo atuavam como ponte entre nós. Eu vou telefonar para ela, resolvi por fim. Foque só em Rodrigo agora, sem estresse e com mais nada. Depois de encerrar a chamada, ergui Helena nos braços e contei, de modo bem direto, que ela ia ter uma noite especial de pijama com a avó. A pequena aplaudiu animada com a novidade. Com Helena ocupada brincando, agarrei o celular e marquei o contato de Teresa. Ela pegou no segundo sinal. Regina? Indagou, a voz carregada de espanto. Eu quase nunca a procurava por telefone. Oi, Teresa. Estou te ligando para dizer que Helena fica comigo hoje à noite. Rodrigo teve um acidente de carro. Não é nada sério, mas Clara está lá com ele no hospital. Meu Deus! Gritou Teresa, o tom tomado por aflição. Meu menino está inteiro? Em que hospital eles foram? Forneci os detalhes escassos que sabia, esforçando-me para tranquilizá-la. Clara garantiu que ele está ótimo, só passando por exames preventivos. Não fica ansiosa. Vou para o hospital agora, afirmou ela. E eu ouvi o tilintar de chaves ao fundo. Valeu por me alertar. Antes de ela cortar, completei. Teresa, se quiser vir amanhã para ver a Helena, ela vai estar aqui. Sei dos planos de vocês. Do outro lado, houve um silêncio breve. Obrigada, Regina, respondeu ela por último. Eu adoraria. A noite seguiu serena. Helena comeu, se lavou e pegou no sono enquanto eu narrava o livrinho que ela mais curte. Lá pelas 9, Clara me contatou para atualizar. Rodrigo tinha quebrado o braço e uns arranhões, mas se saíra bem e saía no dia seguinte. Ela também comentou que Teresa chegara ao hospital claramente abalada, mas se esforçando para se aguentar pelo filho. Como ela está lidando? Indaguei, de fato inquieta. Clara pausou um pouco. Para ser franca, não está nada boa. Ela parece outra pessoa. Ver o Rodrigo ferido a impactou demais. Faz sentido, observei. É o filho dela, no fim das contas? E ela já lidou com tantas ausências. Clara calou por uns segundos. Ela tocou no assunto hoje, soube? Do marido, que partiu tão cedo, e do terror que sente de perder o Rodrigo. Acho que nunca a peguei tão vulnerável assim. Depois de desligar, refleti sobre o que Clara dissera. Vulnerável. Era isso que eu vinha descobrindo aos poucos em Teresa nos últimos 2 anos. Por trás da imagem de impecável domínio, existia uma mulher ferida pelas próprias cicatrizes e receios, igual a mim. Na manhã após, logo depois do desjejum, o interfone soou. Teresa surgiu à entrada, com olheiras de quem não dormira, mas arrumada como de costume. Entra, convidei. Helena está no café. O Rodrigo está melhor? Sim, confirmou ela, me acompanhando à cozinha. Devem voltar em 1 ou 2 horas. O braço demora para cicatrizar, mas ele escapou por pouco. Helena, avistando a avó, deu um berro de empolgação e ergueu os bracinhos para ela. Vovó Tete! Gritou.
com o diminutivo que inventara para Teresa. Vi como o semblante exausto de Teresa se acendeu ao envolver a netinha, como seus ombros rígidos se soltaram, como a couraça de autodomínio deu passo a um rosto de alívio puro e contentamento. Ali, ela não era a que tentara ocupar meu lugar na vida de Clara, mas só uma avó carinhosa, achando paz no colo da criança depois de uma noite de tensão. Café? Propus, rompendo o mutismo que caíra. Perfeito, aceitou Teresa, acomodando-se à mesa com Helena aninhada. Ao ferver outra porção, notei de soslaio a forma como Teresa se conectava com Helena. A doçura nos movimentos, a tolerância ao escutar as narrativas bagunçadas da garota, o riso natural que mal mostrava em outros contextos. Parecia que só com Helena Teresa se permitia derrubar todas as barreiras. Você se sai ótimo com ela, afirmei, depositando a xícara adiante. Teresa ficou pasma com o cumprimento. Valeu, disse de forma simples. Em seguida, como se quisesse justificar, prosseguiu. Estou me esforçando para ser diferente agora, para não cair nos tropeços que dei com o Rodrigo. O que quer dizer? Questionei, ocupando o assento oposto. Teresa titubeou, passando os dedos nos fios de Helena sem pensar. Quando o Rodrigo era criança, eu vivia imersa na carreira, no status social, e mal o notava. Deleguei a educação dele a cuidadoras, colégios em tempo integral, colônias de férias. Quando sobrou tempo para ele, já era irremediável. Ele me enxergava não como mãe, mas como uma forasteira que surgia de vez em quando com mimos e exigências. Nunca ouvira Teresa se abrir tanto sobre o laço com o filho. Parecia que o ocorrido abalara alguma muralha dentro dela. É complicado conciliar tudo, admiti, espantada com a compreensão que brotava em mim. Eu também errei feio com a Clara. Teresa ergueu os olhos, olhos que revelavam uma fragilidade rara em sua expressão. No entanto, você sempre esteve ao lado dela. Eu notava o modo como Clara mencionava você, até quando tentava disfarçar indiferença. Existia uma conexão entre vocês que eu cobiçava intensamente, pois compreendia que jamais alcançaria algo semelhante com Rodrigo. E depois, você buscou reviver isso com Clara. Finalmente entendi a origem de toda essa confusão. Teresa confirmou com um aceno, o olhar fixo no chão. Fui egoísta e impiedosa. Explorei a dúvida de Clara, o anseio dela por se integrar ao círculo que eu simbolizava para separá-la de você. Se eu não conseguia possuir o que vocês compartilhavam, então mais ninguém merecia. O quietude que veio em seguida só foi quebrada pelos gorjeios felizes de Helena, completamente alheia à profundidade da troca entre as duas avós. Por que resolveu me contar isso justamente agora? Indaguei por fim. Teresa inspirou profundamente. O acidente de Rodrigo. Quando o telefone tocou com a notícia, tudo em mim ruiu. Por um instante, temi perder meu filho, sem nunca ter sido de verdade a mãe que ele precisava. E me dei conta de que, apesar de todas as armações que criei, de todas as intrigas que teci, eu permanecia isolada com minhas angústias. Ela dirigiu o olhar para Helena, que se divertia apertando os botões de sua camisa. Essa criança precisa que vocês dois possam se aproximar sem rancores, que ofereçam a ela modelos mais positivos do que aqueles que impusemos a Clara e Rodrigo. Reconheço que um pedido de desculpas parece insignificante perto dos meus erros, mas mesmo assim, desejo que entenda o quanto lamento de coração. Essas declarações, proferidas com uma franqueza que eu nunca imaginaria vinda de Teresa, mexeram com algo essencial na minha alma. Elas não eliminavam as feridas antigas, nem anulavam a vergonha que eu havia suportado, mas traziam uma visão renovada, uma compreensão mais ampla. Sabe, prossegui, medindo bem cada termo. Uma das lições iniciais que a livraria me ensinou é que qualquer narrativa carrega várias dimensões,
vários ângulos. O antagonista de um conto pode ser o protagonista em outro. E por vezes, ao virarmos a última página, percebemos que ninguém é inteiramente virtuoso ou vilão, só gente comum, com suas imperfeições. Teresa esboçou um sorriso sutil. Uma comparação perfeita para o universo de uma livraria. O que eu quis expressar, segui dizendo, é que talvez tenha chegado o momento de autoralarmos um novo trecho, um onde não competimos como adversárias pelo afeto de Clara ou Helena, mas atuamos como duas mulheres que, superando divergências e um histórico turbulento, acharam uma forma de harmonia mútua. Eu adoraria isso, retrucou Teresa com uma sinceridade que me pegou de surpresa. Mais do que você supõe. Ali, com Helena nos unindo como um elo vivo entre realidades outrora incompatíveis, captei que o perdão autêntico não envolve apagar as lembranças, mas optar por não permitir que elas ditem o que virá depois. Trata-se de aceitar a essência humana alheia, com todas as suas inconsistências e defeitos, da mesma forma que fazemos com a nossa. Ao chegarem para levar Helena, Clara e Rodrigo depararam com uma cena inesperada. Teresa e eu, lado a lado no sofá, remexendo em álbuns velhos de fotografias e trocando relatos sobre nossos filhos, enquanto Helena se entretinha no chão ao nosso redor. O que diabos está rolando aqui? Questionou Clara, alternando olhares atônitos entre nós. Compartilhei um gesto de cumplicidade com Teresa antes de contestar. Estamos constatando que, no fundo, partilhamos mais semelhanças do que supunhamos. E aí, curtiu essa narrativa? Dá um clique para se inscrever e compartilha nos comentários qual parte te surpreendeu de verdade. Ei, e vira membro para conferir os conteúdos exclusivos que não libero por aqui. Te vejo em breve. M.